Dando sequência ao nosso trabalho em relação às questões de direitos humanos, vamos resolver mais uma questão e a gente irá perceber novamente que o que nós temos ali como cobrança é a literalidade, tanto da Constituição Federal, dos direitos e garantias individuais, nós temos a cobrança em relação ao Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto de São Salvador, tá bom? Então vamos olhar a questão que nós temos ali no quadro. Alguns jovens relatam um caso em que outro jovem de origem vietnamita foi preso sob alegação de tráfico de drogas. O acusado não conhece ninguém no Brasil e o processo penal se iniciou, mas ele não compreende o que se passa no processo por não saber o idioma e pela grande dificuldade de comunicação entre ele e seu defensor. A partir dessa hipótese apresentada, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, a gente percebe que a questão ela gira em torno exatamente dos direitos elencados no Pacto de São José da Costa Rica. Então, não é para olhar para a Constituição Federal, não é para olhar para outro dispositivo ou outro diploma legal que não seja o Pacto de São José da Costa Rica. Aqui nós encontramos um sujeito que está preso, que não compreende a acusação que é feita contra ele, não compreende o seu defensor, então é evidente que ele precisa ali da intermediação daquele que domina a sua língua, daquele que tem condição de traduzir, interpretar as coisas que são trazidas a ele, o teor da acusação, os aspectos processuais e toda orientação é necessária. Vamos dar uma olhada no que nós temos no Pacto de São José da Costa Rica a respeito disso. Artigo 8º das garantias judiciais. Toda pessoa tem o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal e de qualquer outra natureza. Item 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito de que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente provada a sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Item A. Direito de o acusado ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal. Portanto, está muito bem resolvida a questão no Pacto de São José da Costa Rica. Ali a gente percebe, primeiro, a fixação do princípio do juiz natural. Ele será processado perante um juiz que foi constituído anteriormente ao fato. Constituído por lei, autoridade competente. Há necessidade do devido processo legal e, obviamente, que no devido processo legal nós temos o aspecto dialético, eu tenho comunicações que são feitas ao acusado, ele precisa compreender essas comunicações, ele precisa entender essas comunicações e como fazê-lo se ele não domina a língua, se ele não compreende o que lhe é trazido. Então é necessário termos ali, de maneira gratuita, ressalte, o direito ao intérprete, o direito a um tradutor, conforme a gente viu no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Agora vamos resolver as questões. Os itens, né? O acusado tem direito de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal. O gabarito e a letra A, sem dúvida, representa a literalidade do item 2 da linha A do Pacto de São José da Costa Rica. Agora vamos na sequência. Letra B. O acusado tem que garantir por seus próprios meios a assistência de um tradutor? Errado. A gente sabe que a lei fala em assistência gratuita. A linha A fala em direito de ser assistido gratuitamente. Letra B. A investigação e o processo somente poderão acontecer quando o acusado tiver assistência consular, de seu país de origem. Errado, não há essa exigência. Letra D. O Pacto de São José da Costa Rica não dá ao acusado o direito de ser assistido a um intérprete. Portanto, por um intérprete, gabarito da nossa questão, alternativa A.
Essa questão, uma questão bastante simples, mesmo que a gente não consiga, nós não consigamos nos recordar do Pacto de São José da Costa Rica, fica fácil resolver ali, levando em conta o devido processo legal, o aspecto dialético do processo, onde o sujeito tem que compreender o que lhe é trazido e como fazê-lo. Tem que fazer através de um tradutor, através de um intérprete. Portanto, gabarito ali, alternativa A. Vamos à próxima questão. Vamos olhar o que nós temos na próxima questão. Vamos lá? Em relação ao direito de liberdade de pensamento e expressão, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, devidamente ratificada pelo Estado brasileiro, adotou o seguinte posicionamento. Tá. A gente percebe que o tema liberdade de expressão, liberdade de pensamento, esse tema é constantemente cobrado. Ele é um tema recorrente quando se fala de direitos humanos. Mas vamos observar o que nós temos inicialmente no Estatuto, na verdade, na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Pacto de São José da Costa Rica. Vamos olhar o que nós temos lá primeiro. Artigo 13, aí eu tenho os itens, né? Item 1, 2, 3, 4 e 5. Tem diversas observações. Então, a primeira delas, o direito está elencado no item 1, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e obter informações. Item 2, o exercício do direito previsto no inciso precedente não está sujeito à prévia censura, mas haverá responsabilidades, como a gente sabe. Item 4, fala da possibilidade de censura em relação a espetáculos públicos com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles para a proteção da moral da infância, adolescência. Então nós temos essas observações. Vamos analisar aqui o que nós temos nas questões, né, nas alternativas. Letra A. A Convenção Americana vedou a censura, mas admite que a lei faça em relação aos espetáculos públicos apenas como forma de regular o acesso a eles, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescência. Vamos dar uma olhada antes? Depois, né? Vamos dar uma olhada exatamente aqui no item 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para a proteção da moral da infância, da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2º. Portanto, o gabarito da nossa questão, sem dúvida, a alternativa A. Agora vamos na sequência. Letra B. A Convenção vedou a censura prévia em geral, mas admite que ela ocorra expressamente nos casos de propaganda política eleitoral. Errado, não há essa admissão, não há essa admissibilidade, perdão. Letra C. Admitiu a censura de forma geral. Errado, vedou. Letra D. Admitiu, está errado porque é vedado. Então, o gabarito, sem dúvida, alternativa A. Também uma questão que cobra literalidade, como eu disse, a gente tem que tomar cuidado, porque esse tema, liberdade de expressão, esse tema, a liberdade de pensamento, ele está sendo um tema recorrente nas provas, a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente levando em conta o que há na Convenção Americana de Direitos Humanos. Quando a gente tem essa cobrança do tema aqui, a gente não tem ele levando em conta essa cobrança, a gente não tem ela, a cobrança, levando em conta o que há na Constituição Federal. Cobra-se tradicionalmente aquilo que a gente encontra na Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas vamos lá, vamos à próxima questão, vamos ver o que nós temos. Próxima questão. O Protocolo de San Salvador é complementar à Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Assim, o direito de petição ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos é estendido ao Protocolo de San Salvador nos casos de violação de 2 pontos. Preste muita atenção, tá? Vamos lá. Nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ali nesse Pacto de São José da Costa Rica, nós vamos encontrar os direitos civis e políticos, estão elencados ali,
Não que ele venha a exaurir, não é isso, mas esses direitos estão ali elencados. E temos ainda, no Pacto de São José da Costa Rica, 2 órgãos de proteção que são mencionados e são órgãos importantíssimos para a gente, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Perfeito. Aí tudo jóia. Então, o que eu tenho? Eu tenho um ato normativo que traz os direitos e os órgãos de proteção. Ponto. Obviamente que eu, diante da ofensa, há um direito elencado na Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu posso fazer um pedido à Comissão Interamericana. Então, eu posso fazer esse pedido à comissão para que ela verifique se há violação ou não. Então, é possível que eu, particular, peticione junto à comissão, levando em conta os direitos civis, levando em conta os direitos políticos elencados no Pacto de São José da Costa Rica. O fato é que o Pacto de San Salvador, ele foi editado depois. Ele é um protocolo adicional ao Pacto de São José da Costa Rica. E o Pacto de San Salvador fala a respeito de direitos econômicos, direitos sociais e direitos culturais. Pacto de San Salvador, um pacto adicional. Se eu for analisar, eu tenho 2 instrumentos diferentes. Eu tenho o Pacto de São José da Costa Rica aqui e o Pacto de São Salvador aqui. No Pacto de São Salvador, não há menção dos órgãos de proteção. Então, como eu faria para eu proteger um direito que está elencado no Pacto de São Salvador? Eu poderia me valer dos instrumentos do Pacto de São José da Costa Rica? Sim. Então, o direito de petição que está no Pacto de São José da Costa Rica, ele também é instrumento para a proteção dos direitos mencionados no Pacto de São Salvador. E a questão está tratando exatamente disso. O direito de petição ou o sistema internacional de proteção que está mencionado no Pacto de São José da Costa Rica, e um dos instrumentos desse sistema é o direito de petição, se aplica às violações aos direitos elencados no Pacto de São Salvador. Ok. Mas quais são os direitos que eu tenho ali no Pacto de São Salvador? E é exatamente isso que eu preciso entender. As alternativas, elas nos trazem diversos direitos. E o que se busca como resposta? Um direito que, violado, justifica o peticionamento ao sistema interamericano. Mas qual é o direito que justifica o peticionamento? Não estando esse direito na na Convenção Americana de Direitos Humanos, mas sim no Pacto de São Salvador. É isso que é cobrado na questão. Então, é importante aqui, para a gente responder, a gente observar o que há no Pacto de São Salvador. Vamos abrir um parênteses e destacar. Pacto de São José da Costa Rica fala de direitos civis e direitos políticos. Pacto de São Salvador fala de direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Dentre os direitos sociais, a gente encontra os direitos do trabalhador. Então, direitos do trabalhador é um direito social? Sim. Se é direito social, pergunta a você, está no Pacto de São José da Costa Rica ou está no Pacto de São Salvador? No Pacto de São Salvador, porque é um direito social. Então vamos lá, vamos observar o que há na questão. Vou retomar a leitura dela, tá? O Protocolo de São Salvador é complementar à Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Assim, o direito de petição ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos é estendido pelo Protocolo de São Salvador, em violação a qual direito? Então vamos lá. Ao direito de livre associação sindical. Livre associação sindical tem a ver com o trabalhador, portanto, o direito social. O direito de vedação ao trabalho escravo. O trabalho escravo é ofensa ao indivíduo. Ofensa ao indivíduo é um direito civil, portanto, de primeira geração. Nós não temos isso no Pacto de São Salvador, mas sim
no Pacto de São José da Costa Rica. Proibição de tráfico internacional de pessoas. Tráfico internacional de pessoas tem a ver com o indivíduo, portanto, um direito civil, não é Pacto de São Salvador. Direito à moradia também não é Pacto de São Salvador. O que nós temos aqui é o direito sindical, levando em conta o que há no artigo 8º, direitos sindicais do Pacto de São Salvador, o direito dos trabalhadores de se organizarem em sindicato e de filiares. Isso está previsto no Pacto de São Salvador. Portanto, a resposta à nossa questão é a alternativa A, pois fala do Pacto de São Salvador, que trata ali de direitos sindicais, além de outros direitos relativos aos trabalhadores. Então a gente tem que ficar atento em relação a esse detalhe, tá bem? Vamos lá, vamos a outra questão que nós temos. Deixa eu pegar aqui no quadro. Próxima questão está falando do direito à vida. Vamos pegar lá, ó. Isso. Assinale a alternativa correta a respeito do direito à vida segundo o Pacto de São José da Costa Rica e a Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 prevê, pergunto a você, a pena de morte? Ela é prevista na Constituição Federal? Sim. Em situação bélica, de forma excepcional, ela está prevista, sim, na Constituição Federal de 88. O Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, ela veda a pena de morte. Mas ela veda a pena de morte, proíbe que se institua nos países onde não há. Naqueles onde exista a pena de morte, admite-se que mantenha-se essa pena de morte, certo? Desde que preenchidos certos requisitos estabelecidos no Pacto de São José da Costa Rica. E outra coisa, em relação à pena de morte, o Pacto de São José da Costa Rica proíbe que aqueles estados onde não haja pena de morte venha a instituí-la. Então, é proibido. A respeito desse tema, antes da gente analisar a questão, vamos dar uma olhada no que nós temos em relação ao direito à vida no Pacto de São José da Costa Rica. Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ponto, algo bastante importante. O Pacto de São José da Costa Rica estabelece que a vida tem que ser protegida desde a concepção. Não é desde o nascimento, é desde a concepção. Portanto, protege-se a vida intrauterina também, tá bom? Voltemos lá ao quadro. Ninguém pode ser privado da vida de forma arbitrária. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento a uma sentença final de tribunal competente e conforme a lei que estabeleça tal pena, promulgada esta lei antes de haver o delito cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente. Ponto. Então, o que está dizendo aqui? Fala, olha, pena de morte vai ser aplicada por tribunal. Tribunal competente. Competência definida antes do delito. Lei que preveja a pena de morte antes do delito. Então, a nossa convenção, ela não fecha os olhos à pena de morte. Ela compreende que há países que têm a pena de morte instituída. Só que estabelece algumas condições para que essa pena de morte venha a ser aplicada. Tem que ser delitos graves, tem que ser aplicada pelo tribunal competente. Então, essas condições devem ser respeitadas. Vejamos lá outras observações que nós temos na lei. Não se pode restabelecer a pena de morte nos países onde haja abolido, nos estados onde hajam abolido. Item 4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, nem a delitos comuns, conexos com os políticos. Se tem crimes políticos, não se admite pena de morte. Item 5. Não se deve impor pena de morte à pessoa que no momento da perpetração do delito for menor de 18 anos ou maior de 70 anos, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Então,
Menor de 18 não, maior de 70 também não, e mulheres grávidas também não. E aí, item 6, toda pessoa condenada à pena de morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não só pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Então aqui a gente percebe que há em relação à pena de morte bastante cautela daquele que elaborou o Pacto de São José da Costa Rica. Mas vamos lá. Agora, depois de visto isso, vamos resolver a nossa questão. Vamos ver o que nós temos na questão. Letra A. A Constituição Federal não prevê em seus artigos a pena de morte. Errado. Ela prevê em situação bélica extremada, é possível. Sendo assim, está em conformidade com o Pacto de São José da Costa Rica e não pode incluir disposições nesse sentido em seu texto. Então, o item A está errado só porque afirma que não tem pena de morte na Constituição. Está errado. Letra B. O Pacto de São José da Costa Rica, em respeito à soberania estatal, dispõe que o Estado-membro poderá adotar a pena de morte. Logo, o Estado-parte poderá estender a pena de morte a delitos aos quais não se aplica atualmente. Errado. Até admite a existência de pena de morte, mas não admite que, não tendo a sua existência, que ela seja instituída agora. Letra C. O país poderá adotar a pena de morte, mas essa só pode ser imposta no caso de delitos mais graves, em cumprimento a uma sentença final de um tribunal competente, em conformidade com a lei, que estabeleça tal pena promulgada antes de haver o delito sido cometido. Gabarito letra C representa a literalidade do dispositivo. Agora vamos à letra D. O Pacto de São José da Costa Rica, em respeito à soberania estatal e ao fato de ser o poder constituinte originário dos países inicial, autônomo e incondicionado, dispõe que os Estados-membros poderá adotar a pena de morte. Logo, os Estados-partes que já adotou a pena de morte, pena capital, em algum momento de sua história poderá criar nova legislação sobre o tema, mesmo que atualmente tenha havido abolição de sua aplicação. Errado. Preste atenção. Vamos lá. Aqui surge nessa alternativa D, um tema bastante interessante, em que ele fala poder constituinte originário. Ora, a gente sabe que o poder constituinte originário, de acordo com a doutrina majoritária, é um poder de fato, não é um poder de direito. Por quê? Porque ele não retira força de um ordenamento jurídico pré-existente. O poder constituinte originário, ele faz com que o Estado surja, a organização jurídica surja. Então eu não posso dizer que o poder constituinte originário respeitará regras previamente estabelecidas. Essa é uma discussão onde fala assim, olha, de fato ele é inaugural, ele é incondicionado, mas não muito. Tome cuidado. Por quê? Porque a doutrina tem dito, olha, nos países onde eu tenho constitucionalismo moderno, eu não posso ter pena de morte de forma arbitrária, eu não posso ter a escravidão instituída. Então, a pena de morte ela é possível, tá bem? É possível que o Estado a institua não tendo havido pena de morte. Então, é possível que haja instituição. Entretanto, se esse Estado ele já ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos, de acordo com a Convenção, mesmo que haja o exercício do poder constituinte originário, esse poder constituinte originário sofreria as limitações decorrentes dos direitos humanos. Dentre as proibições, a proibição de instituir pena de morte àquele Estado que não a possui atualmente. Então, levando em conta isso, gabarito da nossa questão, tá? Será a letra C. Gabarito, letra C. Vamos lá, vamos à nossa próxima questão. Vamos à próxima questão, vamos ver o que nós temos ali. Considere a seguinte informação jurisprudencial. Súmula vinculante de número 25. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Os debates no STF que levaram à alteração de sua própria jurisprudência e a adoção da súmula acima consagram a prevalência do Pacto de São José da Costa Rica em relação à prisão civil. Assinale a opção que contém
a tese majoritária que fundamentou a decisão. Ponto. Paramos aqui. A prisão do depositário está prevista em lei. Então, nós tínhamos lei que previa a prisão do depositário. Essa questão chegou até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal falou, olha, é o seguinte, nós temos a lei, as convenções de direitos humanos que não tenham caráter constitucional e a Constituição Federal. Isso quer dizer que a Convenção Internacional ou o Tratado Internacional de Direitos Humanos que não tenha ingressado no ordenamento jurídico nos moldes do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, respeitando o procedimento de uma emenda constitucional, não tem hierarquia constitucional, mas não é lei. Quer dizer, não é Constituição, mas também não é lei. Está aqui no meio. É supralegal, é dotado de supralegalidade. Está acima da lei e abaixo da Constituição. Portanto, tratados nós devemos entender da seguinte maneira, e aí eu quero que você anote. Tratado, simplesmente é um tratado que trata de comércio, por exemplo. Ingressa no ordenamento jurídico como lei ordinária. Tratado de direitos humanos, tá? Aí eu estou olhando para a doutrina majoritária. Esse tratado de direitos humanos, se ele não respeitou o modo de ingresso previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, se ele não respeitou o procedimento de emenda à Constituição, emenda não será, Constituição não será. Mas também não é lei. Portanto, será dotado de supralegalidade. Tratados que ingressam no ordenamento jurídico, sendo eles de direitos humanos, respeitando a regra incerta no artigo 5º, parágrafo 3º, entra como emenda à Constituição, portanto, tem caráter constitucional. Então, os tratados podem ser lei ordinária, podem ser supralegais e podem ser constitucionais. Tá bem? Tá. Então vamos agora à questão. No caso do Pacto de São José da Costa Rica, ele é dotado de supralegalidade. Está acima da lei, mas abaixo da Constituição. Tá? Era isso que estava sendo discutido aqui. Assinale a opção que contém a tese majoritária que fundamentou a decisão do STF. A natureza supraconstitucional? Errado. Não, não é supraconstitucional, é supralegal. A natureza constitucional das convenções? Errado. A natureza supralegal das convenções de direitos humanos que faz com que elas sejam hierarquicamente superior ao Código Civil e ao Código de Processo Civil? Perfeito. Letra C. Letra D. A natureza de lei ordinária das convenções de direitos humanos? Errado. O gabarito é a letra C, portanto, dotada de supralegalidade. Tema bastante interessante. Aí é importante que você pare agora e pegue os artigos, o artigo 5º e seus parágrafos, parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º da Constituição Federal. Dê uma olhada lá agora, nesse momento. Pegue esse artigo e os parágrafos e dê uma analisada. É isso aí.